Oi, gente. O meu nome é Ana Laura, eu sou cirurgiã dentista. Sou formada pela UFJF, Campus GV. Tenho 1 ano de formada e eu atuo como clínica geral. Trabalho em um PSF, trabalho em um posto de saúde e tenho um consultório. Eu atuo no posto como clínica mesmo e em consultórios eu atuo mais focada na área da odontopediatria, que é a área também que eu tô começando a minha especialização. Eu tenho 27 anos e eu amo ser dentista, mas nem sempre foi assim. Para mim, o início da faculdade foi muito difícil, foi cheio de dúvidas e eu me encontrei na odontopediatria mesmo, que é a área que eu venho seguindo. Por agora eu tô só introduzindo mesmo os assuntos e a convite da Ana Laura, eu vim responder algumas perguntas para você, falar um pouco sobre a minha vivência profissional e compartilhar com vocês, né, as minhas experiências enquanto dentista. Vamos ver qual que foi a primeira pergunta. Vou ir abrindo aqui e vou lendo. Então, a primeira pergunta que eu vou trazer para vocês é sobre a importância da disciplina de administração. Eu também cursei essa disciplina na minha graduação, só que na minha época eu cursei bem no inicinho, foi no 3º ou 4º período, se não me engano. E foi muito importante, eu lembro que foi uma disciplina, quando eu fiz, era eletiva, e eu achei incrível. Eu tive contato com uma parte da odontologia que eu nem sabia que existia. Eu lembro que eu brincava muito que eu nunca queria ter um consultório, porque eu estava formando em odonto, eu não tinha a menor noção de administração. Então, óbvio que a gente não consegue se aprofundar muito, né, porque é uma disciplina de um período, mas dá para ter uma base muito bacana a respeito do que esperar, a respeito de como, por onde ir, sabe? Então eu achei que foi um norte bem bacana, eu amei fazer a disciplina na minha época. Eu achei que acrescentou muito e acrescentou muito na minha vida profissional também. Acrescentou muito na minha decisão de abrir um consultório depois de formada. Então, eu sinto que eu aproveitei o máximo da disciplina que eu poderia ter aproveitado. E a segunda pergunta é sobre os desafios na gestão de um consultório. Então, meu consultório é muito recente ainda. Então, acho que tudo parece um grande desafio. E são muitas coisas que a gente não está preparado, né? Por exemplo, ninguém fala sobre o quão burocrático é o processo, e a vigilância e arquiteto. Nós tivemos que mexer no projeto várias vezes e tivemos que estudar bastante. Eu tenho uma sócia, por isso que eu tô falando no plural. Mas nós tivemos que estudar bastante sobre as hipóteses, sobre as possibilidades, sobre abrir CNPJ ou continuar no CPF, sobre como calcular a hora clínica, desde o básico ao mais complexo, assim. E eu acho que o início de tudo, né, na vida, gera muito medo. Então, é sempre aquele medo de não dar conta, de estar fazendo alguma coisa errada, ai meu Deus, isso não dá pra pagar nem o aluguel. Então, nesse momento, pelo menos o momento que eu tô vivendo, tudo é um grande desafio. Desde o básico, do será que eu vou dar conta de pagar aluguel, até a vigilância, as visitas, os registros, que são muito importantes, né? Como prestação de serviços, que é uma coisa que eu trabalho aqui no consultório, porque eu não faço, por exemplo, endo. Endo é uma disciplina que eu nunca gostei desde a faculdade. Eu não faço endo, então eu tenho uma prestadora de serviço que faz a endo pra mim. E a gente teve que estudar, né, como ter prestadores, a respeito de impostos, tudo. Então, assim, além disso, além da Ana Laura, como dentista, existe a Ana Laura administradora, existe a Ana Laura chefe, e não só o que eu posso fazer como dentista, mas o que eu posso fazer para funcionários, o que eu posso fazer para gerir uma equipe que funcione bem dentro do consultório. E agora, o tópico é um pouco mais sobre empreendedorismo. E eu me considero empreendedora, que foi o que eu falei com vocês, que além de dentista agora, eu ainda tenho que ser administradora. E
até que ponto empreender é realmente, para mim, é muito novo esse mundo todo, né? Mas o empreender é fazer prosperar, é pegar ali uma base e fazer crescer, fazer prosperar, saber onde a gente quer ir, né? Eu, por exemplo, eu e minha sócia, Marcela, uma coisa que a gente sempre conversou, desde que o consultório ainda era uma ideia, o consultório ainda era um sonho, e uma coisa que a gente sempre prezou foi entregar um tratamento de qualidade. Porque o que a gente percebe hoje de verdade é um mercado muito saturado. Existe muito dentista, existe muita clínica, existe todo tipo de clínica. Mas um atendimento de qualidade, por incrível que pareça, realmente é difícil. E eu percebo isso em todas as áreas, em todos os âmbitos, em todos os nichos. Eu tenho dificuldade até, por exemplo, de comprar online. Já aconteceu N vezes de precisar de algum produto, de alguma loja, alguma roupa, qualquer coisa que seja. Tentar entrar em contato por telefone, eles não me responderem ou me responderem mal. Então, uma das nossas bases aqui no consultório é isso, sabe? É entregar um atendimento de qualidade, é conseguir olhar no olho do seu paciente, entender a demanda dele, entregar o melhor serviço possível, o melhor que você tem a oferecer e que ele consiga receber, sabe? Esse tratamento. Então, o empreender, para mim, é isso. É prosperar e é prosperar bem, sabe? É ter consciência de onde você está indo, do que você quer entregar, do produto final que você quer entregar, do tipo de cliente que você busca ter. E o nosso plano de negócios todo se baseou nesse. A arquitetura do consultório foi baseada nisso, foi muito no clean, assim, a gente conversou muito sempre um consultório que fosse elegante, que fosse bonito, mas que ao mesmo tempo fosse acolhedor, que o paciente se sentisse bem aqui dentro, que ele se sentisse em casa e que ele tivesse a liberdade, né? Se sentisse à vontade aqui para ser atendido por nós. E era esse tipo de paciente que a gente queria buscar, o paciente que gostaria de estar aqui, o paciente que gostaria desse serviço de qualidade, que entendesse o nosso valor enquanto profissional mesmo. Que um dos problemas que eu me deparei no mercado de trabalho foi isso. Foi muito a desvalorização do profissional, sabe? A pessoa não tem a noção do quão difícil foi para formar, o quão difícil é ser um cirurgião dentista. Então acontece muito a prostituição da profissão mesmo. E é muito importante isso, sabe? Você buscar um paciente que saiba te valorizar enquanto profissional e que você valorize o seu paciente também, porque ele é a sua prioridade. A partir do momento que o paciente está sentado na sua cadeira, ele se torna a sua prioridade. O atendimento dele é a sua prioridade, o bem-estar dele é a sua prioridade. Você espera que ele saia daqui satisfeito com o que foi oferecido. Então, acho que existe essa nuance também, né? Do empreender sem passar por cima, sem perder os princípios. Então, a nossa base é essa e a gente usa ferramentas para atrair pacientes, como o Instagram. Nós estamos analisando o tráfego pago, estudando isso agora, inclusive, né? Entrada em planos de saúde, como funciona, para captar mais pacientes e para... Outro tópico também é falando sobre concorrência, né? Uma coisa que eu acredito muito e que eu trago para minha realidade clínica, minha realidade de empreendedora, é que a concorrência se torna o menor dos seus problemas quando você consegue entregar um trabalho bom, que a partir do momento que você consegue entregar isso, o mercado gira, sabe? Acontece indicação, você sabe o que você está entregando e seu paciente sabe o que você quer. Então, existe o público, existem todos os públicos para todos os tipos de dentista, para todos os tipos de clínicas de consultório e afins. Então, a partir do momento que você consegue traçar um plano e consegue seguir aquele plano de atendimento, aquele plano de lidar com o cliente, né, com o paciente diretamente, você consegue conquistar ele. E a partir do momento que você conquista o seu paciente, você conquista a família dele, e acontece indicação, a gente vê isso acontecendo muito, né, essa captação de pacientes assim.
E dentro da odontologia também acontece muita indicação, o saber que isso aqui não é para mim, eu vou indicar para outro. Então, o sol realmente brilha para todos e no final das contas o que vale é o trabalho que você entrega mesmo. E o quanto isso vai agregar na vida do paciente. E o próprio paciente é o seu marketing. Ele mesmo faz a propaganda, ele mesmo te indica, ele mesmo quer que outras pessoas vão até você. Agora, falando um pouquinho sobre marketing e política de preços, promoções e afins. O marketing é o que eu já citei anteriormente com vocês, né? Eu tenho certeza que as redes sociais são uma ferramenta incrível, assim, é essencial esse trabalho, porque realmente existe uma captação muito grande de pacientes ali e gera uma curiosidade, gera um desejo, então é uma coisa que realmente funciona. E realmente funciona o boca a boca de um paciente para o outro, tráfego pago, são ferramentas eficazes e que dão um retorno bom. E sobre política de preços, é um assunto, né, muito polêmico até, porque a gente não para pensar a respeito. O quão importante é saber calcular a sua hora clínica, porque se você não sabe, chega um ponto que você paga para trabalhar, que é a minha opinião sobre promoções também. Eu não acho justo fazer promoções, uma vez que você tem clientes fixos e fiéis que pagam o preço que você cobra, que é o preço do seu serviço. Que não é só o seu serviço, né? Ali tá embutido aluguel, tá embutido luz, tá embutido condomínio, caso você trabalhe em um prédio comercial, os materiais, que todo mundo sabe que não são baratos, os anos de formação que a gente fica na faculdade. Então, quando você para colocar tudo aquilo no papel, você tem que saber o valor do seu serviço também e até que ponto você pode tirar disso. Então, eu acho muito importante valorizar o paciente, o cliente que você já tem, e não vejo como sendo justo o paciente que te procurou pagar um valor maior do que um paciente que está buscando promoção. Então, aqui no consultório nós somos muito adeptos de sistema de fidelização, sabe? Então, acontece muito isso. E a gente faz muito botox aqui, né? Muita harmonização. Então, existe esse programa de fidelização, existem esse tipo de programa para quem já é paciente aqui. Promoções não é uma coisa que a gente tem o costume de fazer, nem um caminho que nós escolhemos seguir. E é isso. É muito importante saber calcular sua hora clínica, o seu valor comercial, o seu valor como dentista, o valor dos produtos que você usa. E para saber quanto cobrar em cima de cada procedimento. Porque se não tivesse muito bem estabelecido, chega um ponto que você não vê o que está acontecendo, não vê para onde está indo o dinheiro, não simplesmente perde esse controle. Então, eu acho muito importante ter uma tabela de preços bem estabelecidas, obviamente que pode flexibilizar uma coisa ou outra, mas você ter a noção de quanto vale, de quanto custa, o que é necessário para realizar determinado procedimento, faz ficar mais simples essa coisa de precificação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o atendimento, né? Que é um tópico que eu já vim batendo bastante também. Mas, como eu falei, a gente preza muito aqui pelo bom atendimento, pelo paciente se sentir querido, se sentir acolhido, desde o momento que ele manda uma mensagem no celular do consultório até o momento que ele recebe a alta da nossa cadeira. Então, esse foi um ponto que a gente sempre bateu, e inclusive até depois da cadeira, de mandar uma mensagem, perguntar se tá tudo bem, perguntar se sentiu dor, perguntar como tá sendo o pós-operatório, né, o pós-procedimento dele. Então, é o que eu falei, a nossa prioridade aqui é essa mesmo, é esse cuidado com o paciente e que ele se sinta único pra gente como de fato ele é. E foi isso que a gente buscou desde o início. Dentro do consultório. Nossa, eu sou até suspeita pra falar, sabe? Da estética do consultório, de como ele é. Porque eu me sinto em casa aqui. E não é só porque é a realização de um sonho, porque é meu, né? Porque é um projeto meu, um projeto de vida. Mas porque realmente nós fizemos ele o mais aconchegante possível. Pra que ele fosse assim,
para que as pessoas quisessem visitar, né? Dentista tem muito essa coisa de... Existe muito medo ainda, muitas pessoas, muitos pacientes têm medo de dentista. Então, a nossa intenção, desde o início, desde que nós sentamos com os arquitetos, foi que o consultório fosse um ambiente extremamente acolhedor e que a pessoa se sentisse muito à vontade aqui para ser atendida, para terminar o atendimento, para ser honesta com a gente, para poder falar as demandas, para se sentir ouvida. Então, essa pra gente é uma parte muito, muito importante. Sobre as finanças, eu entendo o básico, eu e a minha sócia, né? Nós estudamos o necessário para gerir o consultório, mas nós temos uma contadora para fazer o serviço da contabilidade, porque obviamente não cabia a nós. Mas nós estudamos e fizemos cursos, como eu já falei para vocês também, né? De cálculo de hora clínica, prolabore, como seria o pagamento dos nossos parceiros, né? Dos nossos dentistas parceiros. Então, tudo isso foi muito importante para a manutenção do consultório, né? Para fazer com que as despesas fluíssem, com que as contas fluíssem, os lucros fluíssem. E pra gente saber também, né? Para não ficar no escuro, para saber o que tá fazendo, como tá fazendo, ter a maior previsibilidade possível de gasto, de lucro e de estar preparada para o que quer que aconteça, para despesas que acontecem, né? Às vezes chegam despesas de surpresa, a gente não espera e aparece. Então, eu tenho uma noção básica de contabilidade, mas assim, o necessário para fazer o consultório fluir. Nós temos uma contadora que faz todo o nosso serviço contábil. Gente, a última pergunta é o meu terror, porque é sobre tecnologias, como a gente adequa isso ao consultório. Eu vivo brincando que eu sou muito analfabeta tecnológica, porque eu odeio tecnologias, eu não sei mexer o básico de celulares, por exemplo. Então, eu fui muito relutante a respeito do Instagram, tive muita dificuldade de aparecer por lá, tive muita dificuldade em aceitar que era uma ferramenta importante para captar pacientes. E o nosso sistema, né, o sistema operacional do consultório também, tive muita dificuldade para aprender a mexer, então assim, as coisas básicas são difíceis para mim. Mas eu tenho consciência também do quão necessárias elas são. O sistema do consultório é muito importante, porque ali a gente já calcula as despesas, já sai tudo certinho, os pagamentos, receituário, os prontuários. Então, agiliza muito a vida e é a prova de erros, né? É uma coisa mais concreta, assim. Fora agenda e comunicação com o paciente também, tudo hoje em dia é pro WhatsApp. Então, eu percebo o quão necessário se faz, mas para mim foi uma adaptação muito difícil. E para finalizar tudo que eu tenho para falar para vocês, eu quero desejar do fundo do meu coração boa sorte. A caminhada é difícil, mas é gratificante, dá vontade de desistir, tem dia que a gente acorda e é capaz de conquistar o mundo e tem dia que é difícil. A graduação é difícil, a vida profissional é difícil. E acho que a sensação, quando a gente forma, é que de repente a gente tá sozinho no mundo, assim, no meio de um mar e não sabe o que fazer. E o conselho que eu tenho para cada um, né, de vocês que vai formar também, assim como eu, na mesma faculdade que eu, é que se respeitem. Respeitem o seu tempo, respeitem os seus limites. A gente sabe muito bem o que é capaz ou não de fazer. E saber também quando você está respeitando o seu limite e quando você só está com medo. Vocês têm uma formação boa, vocês tiveram uma base boa. Quando vocês caírem no mercado de trabalho, vocês vão ver isso na prática. E vocês conseguem. Vocês têm certeza que todo mundo aí vai dar conta, vão ser ótimos profissionais. E é isso, gente. Entrega o melhor, sempre. Sempre, sempre lembra que o paciente que tá ali é a mãe de alguém, é o pai de alguém, é o amor de alguém. Então, assim, não existe fazer teste com o paciente ou aprender na hora. Entregue o seu melhor e estuda para entregar o seu melhor, porque isso é importante. O paciente é importante e você é importante também, né? A sua profissão, o seu valor como dentista. Não esquece disso.
E qualquer coisa que vocês precisarem, que eu puder ajudar, eu me coloco à disposição. Eu agradeço muito a oportunidade, espero ter ajudado, né? Espero ter atingido as expectativas, ter conseguido explicar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do meu mundo com vocês. E é o que eu falei. Boa sorte. Agora nessa reta final eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que vai ser ótimo.